Fala aí, eu sou o Luiz Otávio e você está nos Dois Faladores e hoje uma nova versão do Super-Homem chega aos cinemas, agora roteirizado e dirigido por James Gunn, também responsável pelo novo universo do DC nas telas grandes. Afinal, Super-Homem, vale o ingresso? Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, não deixa de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações que toda semana sai pelo menos um conteúdo novo aqui no canal. Considere a hipótese de se tornar membro, se você puder, para nos ajudar, e se aparecer para você também, hype esse vídeo, que é muito importante para nós. Se você já vem acompanhando o nosso canal há bastante tempo, isso talvez não seja uma surpresa, mas se você chegou há poucas semanas, talvez você estranhe o fato da gente estar falando aqui sobre cinema, sobre o Super-Homem e não sobre algum reality. A gente vem falando sobre realities já há bastante tempo, mas quando chega Super-Homem, uma nova versão do Super-Homem no cinema, você precisa parar o que você está fazendo e ir conferir, e é isso que a gente está fazendo aqui agora. O argumento do filme é bem simples. Super-Homem já é conhecido pela humanidade, mas ainda está tentando se estabelecer como esse herói dessa humanidade, do planeta Terra, mas a partir do momento que ele começa a agir pelo bem, obviamente, interesses não tão bons assim, interesses maquiavélicos, se você quiser aproveitar já essa vibe cartunesca, começam a ser atrapalhados. Isso vai fazer com que inimigos surjam. E a figura central do inimigo aqui é o do Lex Luthor, o arqui-inimigo do Super-Homem. E a partir daí, então, o Super-Homem vai ter que se provar como um aliado do planeta Terra e não como um inimigo, não como um possível ditador. O argumento é bem simples e ele funciona muito bem também. Não é necessário você ter um argumento super rebuscado para fazer um filme bom. Você precisa que o roteiro funcione dentro desse argumento, você precisa que o universo que esse filme vai te apresentar seja um universo crível dentro das suas regras, e isso esse filme faz. Através de decisões até muito simples, e reparem que eu não estou falando simplistas, estou falando simples, o universo criado, a metrópolis criada, vai funcionar muito bem para o novo universo que James Gunn, através do seu Super-Homem, tenta trazer, tenta implantar. Claro que a gente não pode esquecer que a gente já teve Criaturas Comando antes, a gente já teve o Pacificador antes, mas é esse Super-Homem que vai solidificar de vez as bases para o futuro do universo DC no cinema. E aqui a gente faz um paralelo com o próprio filme, né? Porque se no filme você tem o Super-Homem tentando honrar o seu legado kryptoniano e se mostrando alguém que a Terra pode confiar, alguém que a humanidade pode confiar, você tem, extrapolando as telas aqui, um Super-Homem, o Super-Homem do James Gunn, o Super-Homem do David Coren Sweat, espero estar falando certo o nome dele, tentando honrar o legado que vem atrás dele, né, dos vários Super-Homens que já existiram, seja nos quadrinhos, seja nas séries, seja nas animações e seja os outros filmes em si, mostrando que é um Super-Homem que é o representante máximo de um universo que você, como telespectador e como consumidor, pode confiar também. E, para ser bem sincero, o filme funciona dentro dessa perspectiva, o filme funciona dentro dessa opção. Eu tinha visto uns comentários do James Gunn falando sobre a necessidade de você tornar o Super-Homem um pouco mais frágil, e isso me causou não um receio, mas uma curiosidade para saber como isso vai funcionar dentro do filme, e funciona muito bem também. Assim, você não tem um Super-Homem fraco, você tem um Super-Homem que começa a ver que as dificuldades para ele conseguir cumprir o papel que ele deseja vai aumentando. E essas dificuldades vão ser tanto no campo físico quanto no campo do relacionamento. E aí relacionamento afetivo, relacionamento íntimo e a relação, de novo, sem querer ser repetitivo, com a humanidade em si. Claro que ele não vai estar sozinho nisso, ele vai ter a ajuda da Gangue da Justiça, né? Mulher Gavião, por exemplo, Lanterna Verde, Senhor Incrível, todos muito bem, todos com seu momento de brilhar, o Metamorfo também, todos eles tendo seu momento de tela para mostrar que eles são poderosos sim, que eles não estão ali só fazendo uma ponta qualquer. Tá? Eles têm o seu papel dentro do roteiro e eles conseguem funcionar muito bem dentro desse papel. A mesma coisa serve para Lois Lane, que eu achei que fosse ter um papel maior no filme, não que seja pequeno, ela é importante dentro da trama, mas eu achei que o papel dela fosse ser ainda maior. Assim como o papel do Jimmy Olsen, que eu achei que fosse ser menor, acaba sendo maior também. E a gente precisa falar do Krypto, né, que não é apenas um alívio cômico, né, ele é apenas um animal fofinho nos filmes do James Gunn para atrair a atenção do público, para vender boneco. Claro que ele é isso também, mas ele funciona dentro da trama, ele funciona dentro do papel, e o CGI dele está muito bom.
O CGI dele funciona muito bem no filme e o CGI de um modo geral funciona muito bem aqui. Uma das grandes dificuldades de trabalhar o Super-Homem é justamente como que você vai trazer a humanidade nele através de uma criatura tão imponente e tão poderosa. E o próprio filme, em dado momento, faz essa analogia, praticamente divina. Né? E o James Gunn consegue fazer isso muito bem, não através diretamente do Super-Homem, mas através da relação do Super-Homem com a humanidade. Como ele vai interagir com a humanidade, como ele vai conversar com a humanidade, e aí seja ele como Clark Kent, seja ele como Super-Homem. Inclusive tem uma cena no filme que eu não esperava que fosse ter, eu fui pego de surpresa e eu posso garantir que a galera que estava na sessão comigo foi pega de surpresa também. Tá? E que traz um peso dramático, inclusive, para o filme muito bacana. Eu acho que você tem aqui uma questão importante nesse filme para estabelecer o universo, como eu já falei, e ele funciona muito bem. E esse filme tem um roteiro que se fecha em si. As pontas que ele deixa para um novo universo não são pontas que você obrigatoriamente vai precisar assistir lá na frente para entender algo aqui. Não. Esse filme se conclui, esse filme se fecha, e esse filme tem a sua história contada. Vale dizer o seguinte também, durante muito tempo a gente começou a ter críticas sobre filmes de heróis, falando que muitos desses filmes se perdem porque chega no terceiro ato e eles querem fazer algo megalomaníaco e acaba não funcionando. Pois bem, o final deste filme é megalomaníaco e funciona. Tá? O final desse filme tem uma escala muito grande, apesar dele se manter focado em determinados espaços, vamos dizer assim, a escala final desse filme é grande e ela funciona. Tá? E é muito bacana ver funcionar, porque fica aquele papo, né, que virou piada, inclusive, a luz azul, né, o raio azul. Aqui não tem raio azul, mas é grandioso e funciona. Agora, o filme claramente tem um posicionamento político, é bem claro, e isso faz muito sentido dentro do próprio posicionamento do James Gunn e do que ele já vinha falando ao longo do filme. Ele vai fazer uma crítica muito, muito direta, né, na sociedade que a gente vive hoje, nos discursos bélicos que a gente vem vivendo na nossa sociedade, de como as redes sociais são usadas para inflamar e para inflar determinados pensamentos, determinadas correntes, tentando defender determinadas ideias e até mesmo tentando acabar com a imagem das pessoas. Sobre as atuações em si, eu acho que eu já mencionei, mas muito por alto, né, o David Corenswet funciona muito bem como Super-Homem. Ele, como Clark, aparece muito pouco no filme. Né, ele não tem tanta participação assim como Clark, que não me incomoda. Tá? Eu acho que é até um acerto se você colocasse muitas cenas dele como Clark ali, você talvez tivesse um filme inchado e com falta de ritmo. E ele aparece como Clark em momentos certeiros, assim, momentos que vão ajudar. E aí tem um momento lá mais específico que vai ajudar a mostrar ele e da onde vem a humanidade dele. Né? E é uma cena bonita porque a Lois Lane está junto dessa cena e ela está observando tudo acontecendo e ela consegue entender da onde vem a humanidade do Super-Homem ali naquela cena. A própria Lois Lane, interpretada pela Rachel Brosnahan, de novo, né, espero estar falando o nome da galera certo, é uma Lois que funciona muito bem para o que o papel precisa, a atriz entrega tudo que o papel precisa, e eu acho que ela tem um grande futuro aí na frente. Tá? O Nicholas Hoult, falar bem do Nicholas Hoult é chover no molhado, porque é um cara que raramente erra, até em filmes com roteiros mais bobos ou com premissas mais bobas, ele consegue entregar o que o filme pede, e em filmes mais densos e mais pesados, como o Menu e o Nosferatu, mais recentemente, ele também consegue entregar. E ele é muito bom em fazer carão, né? A gente já comentou isso no próprio filme, no próprio vídeo do Nosferatu, a gente comenta, né, como ele é bom em fazer carão, e o James Gunn aproveita muito aqui a capacidade dele de fazer carão. Existem vários easter eggs, existem várias referências ali que vão fazer quentinho no seu coração. A gente não vai falar aqui porque a ideia desse filme desse vídeo, desculpa, é um vídeo sem spoiler. Mas diante disso tudo que está sendo falado aqui, a grande pergunta que fica é, afinal, se o filme vale o ingresso. E eu acho que a partir de tudo que eu já falei, a resposta é meio óbvia, né? O filme vale o ingresso, sim. Eu acho que é um filme que, se você puder assistir na tela grande,
ele vai funcionar muito bem. E aí eu falo tela grande, estou falando IMAX, né? Não necessariamente no cinema, mas se você puder assistir no IMAX, se você puder, e eu estou falando puder questão de tempo, financeiramente, porque às vezes essas salas são mais caras também, eu acho que vai agregar a sua experiência, e você sai com quentinho no coração, né? Eu assisti na cabine de imprensa e no final do filme o filme foi aplaudido. Eu acho que isso é um sinal de como o filme é bem resolvido, mas também um sinal do alívio que a galera tava com medo desse filme do Super-Homem ser uma bomba, o que definitivamente ele não é. Uma última coisa que eu queria falar aqui é que como nesse filme o Super-Homem já é conhecido, ele tira da gente a necessidade de rever Krypton explodindo, a nave vindo, mas o James Gunn tem um cuidado, né, de fazer menção a isso, e essa menção vai vir através de várias conversas ao longo do filme, mas também no início, quando ele opta por escrever na tela a informação básica. E eu devo dizer que eu não gosto muito quando o filme faz isso, porque às vezes me parece uma solução preguiçosa ou de falta de orçamento. Então eu não sei como mostrar, ou não tenho dinheiro para mostrar, vou botar aqui na tela. Mas claramente não foi isso aqui nesse filme. Foi uma escolha da direção, de você não precisar repetir o que a galera já sabe, mas isso... E aí quando você assistir você vai entender melhor, mas isso vai criando um sentido de urgência da maneira que é contado, porque vai funcionar quase como uma contagem regressiva para o início do filme. Tá? Como eu falei, vale o ingresso, mas também vale a pipoca, vale o refrigerante, vale até uma guloseimazinha que você vai comprar nas lojas americanas, e eu não estou recebendo nenhum merchan da loja aqui antes de ir assistir o filme, tá? Se você chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve no canal, como eu já falou, clica no sininho, escreve nos comentários qual a sua expectativa para o filme, se você gostou desse vídeo, se você concorda com o que eu estou falando, se você não concorda, não deixe de hypar esse vídeo também, se tornar membro, e valeu, até a próxima.